Olá e seja bem-vindo, eu sou André Machado e se você está por aqui é porque você gosta de fazer um bom negócio. Nesse vídeo eu vou mostrar a importância de você ter um planejamento na hora de comprar, fazer a manutenção, trocar ou vender o seu carro e apresentar as metodologias do Smart Briefing Racional, do Shakedown e do Undercut, para você fazer um bom negócio quando o assunto for automóveis. Pois se você não tem uma estratégia para cada um dos processos envolvidos nesse processo, eu tenho certeza que você está deixando dinheiro a mais no bolso de outra pessoa. Essas metodologias te ensinam a comprar o veículo ideal gastando até 30% menos, fazer a venda do seu carro por até 20% a mais do que te oferecem numa troca tradicional. E se você tem um carro, pretende trocar ou vai comprar um carro, esse conteúdo é para você, pois fazer um bom planejamento dá clareza e faz você ter a visão ampliada, desde a escolha do modelo até os custos secundários envolvidos nessa compra. Agora dá só uma olhada no que um gerente de venda com mais de 25 anos de experiência no mercado automotivo tem a dizer quando o assunto é planejamento na hora de comprar um carro. Eu sou Alexandre Gomes, eu sou gerente comercial, trabalhei 25 anos com automóveis, estou há 5 anos no mercado imobiliário. Eu costumo dizer que o processo de venda é bem parecido, não tem grandes diferenças não. Quantos carros já passaram? Vou fazer uma conta bem idiota aí. Nossa, não sei se a conta é essa não, pode ser que seja até mais de 20 mil carros. Já atendi muito cliente que se arrependeu da compra, muito cliente. Tem uns que se arrependem num segundo momento, tem uns que esse prazo é maior um pouquinho, mas muitos clientes se arrependeram, mas muita coisa. Eu poderia falar que o cara não encaixou no orçamento dele. É aquela conta que o brasileiro faz do acho que dá, o acho que dá, o cara não leva em consideração uma série de despesas acessórias. Com uma compra desse porte, ele não faz essa conta, no primeiro momento eu acho que dá, e a grande maioria que desiste não, que se arrepende, é por conta disso, por não adequar o orçamento dele, não fazer um provisionamento financeiro e, num curto espaço de tempo, ele está se enrolando todo, está deixando de pagar as despesas ordinárias, deixando de pagar o próprio carro, voltando para tentar um desfazimento. Sempre a dor é muito grande, o prejuízo é muito grande. A solução para essa questão seria o planejamento. Sempre seria o planejamento. Poxa, muita gente compra ainda automóvel por impulso. Não deveria, né? Poxa, se todo mundo pudesse ter uma consultoria, pudesse ter alguém especializado que, olha, não vai por esse caminho, isso aqui não cabe no teu orçamento, essa conta está errada. Se tivesse alguém especializado para dar essa orientação, acho que, nossa mãe, acho que seria de extrema importância. Esse arrependimento causa danos, às vezes, né, irreparáveis, que o cara vai levar para o resto da vida dele. O Alexandre, esse cara aí que você acabou de ver, foi gerente geral de um dos maiores grupos de agências de automóveis que o Rio de Janeiro já teve, o grupo Quali Sunshine. Agora, se você já é um super entendedor do setor automotivo e não tem mais nada a aprender sobre este mercado, esse vídeo não é para você. Mas eu garanto que é sempre bom ver informações de uma perspectiva diferente. Dá uma olhada agora no que as metodologias do Smart Briefing Racional e do Undercut são capazes de fazer. Meu nome é César Suzano da Silva, sou aposentado, tenho 70 anos. Eu já tive aproximadamente uns 40 carros. O PCD eu descobri através de um amigo. Ele falou que eram algumas doenças pré-existentes que estavam no rol das doenças que daria direito ao PCD. O meu caso era semelhante ao dele, problema de artrose crônica, e aí eu fui ao Detran e comecei a fazer os procedimentos e lá então foram constatado a minha situação de PCD e com exigências de só dirigir carro automático. O primeiro carro que eu comprei foi um Prisma, em 2016. Esse carro eu tive um abatimento entre ICMS, né, e IPI, me deu um desconto de mais ou menos de 30%. Era 70 mil, saiu por 48 mil. Eu vendi esse carro, coloquei em consignação numa agência. Esse carro ele foi vendido por uns 52 mil reais por aí. O segundo carro foi um Prisma, foi um Cobalt LTZ 2018/19.
ele saiu para mim por R$52 mil. Então você praticamente não fez investimento para trocar de carro? Nada. Isso aí significa muito, né? Porque o desconto é significativo. E se você tivesse conseguido fazer esse procedimento em todos os 40 carros que você teve? No momento incalculável. A gente tinha que voltar e preparar muitas tabelas e conferir e calcular, porque é impossível. Comprar com PCD e vender como undercut é uma grande vantagem. Diz aí o que você acha de poder fazer a troca do seu carro quase sem mexer no bolso. Bom, eu, meu pai e meu irmão juntos, somados, já tivemos mais de 70 carros. Eu tenho isso listado numa planilha e fizemos uma conta aproximada de cada processo de compra e venda. E chegamos à conclusão que, somando a diferença dos valores de compra e venda desses carros, se nós tivéssemos utilizados em todos eles a metodologia do MET5, só o Smart Briefing e do Undercut, hoje nós teríamos a mais em nossas contas R$350 mil, que seria suficiente para comprar um imóvel, fazer uma viagem pelo mundo, ter uma boa aposentadoria, investir, comprar uma casa na praia ou até mesmo realizar alguns sonhos, como por exemplo, ter um Porsche. Usado, mas quem se importa é um Porsche. É claro que depois que eu desenvolvi essas metodologias do MET5, reduzimos essa diferença consideravelmente. E hoje, como você viu, o valor que o Sr. César desembolsa para trocar de carro é extremamente baixo, só utilizando dois métodos que você vai conhecer aqui. Ele faz essa troca quase sem mexer no bolso. Agora, eu quero te mostrar o quanto de clareza apenas o Smart Briefing racional é capaz de lhe dar. Ouça a história da Daiane. Meu nome é Daiane Modesto, eu sou designer de unhas. Eu conheci o MEC5 quando ele ainda era um projeto em Brasília, numa viagem que eu fiz. Descobri que esse curso é muito necessário para muita gente. Eu falo isso para todo mundo, porque a gente tem muito pouco conhecimento. A gente faz tudo muito no impulso, a gente não pensa muito, né? Acabei mudando completamente de carro por um outro que não tinha nem cogitado a possibilidade, que era muito mais econômico, muito mais prático para mim, que atendia a minha necessidade, que no caso eu ando bem poucos quilômetros, né? Ele fez uma contagem por ano, eu nunca queria fazer uma contagem por ano de carro, de quilometragem por ano e tal. Viagens bem esporádicas assim. Mudou completamente a minha visão do que é comprar um carro, sobre os custos que tem, assim, e me fez analisar se realmente, para mim, da minha vida que eu levo, assim, se realmente para mim vale a pena comprar um carro. Como eu tenho muito pouco uso, muito pouca quilometragem que eu ando, ele me deu outras opções, né? O MEC5, ele abre a nossa mente para outras opções que são muito mais viáveis. Fui preenchendo o Smart Briefing. Primeiro, assim, eu já tinha uma ideia do carro, né? Uma ideia de carro e de valores. Só que veio uma segunda parte do Smart Briefing que eu realmente não tinha ideia. Aí eu fui tendo que fazer pesquisas para poder responder o formulário. Aí realmente surgiram outras questões assim que eu não tinha levado em consideração nenhuma. Validar mesmo a compra desse carro, né? Por exemplo, eu não tinha ideia do valor de seguro, eu não tinha ideia do valor de IPVA, eu não tinha ideia do valor de trocar roda, eu não tinha ideia do valor de uma revisão, de se o carro está na garantia ou não está. Eu não tinha realmente ideia dessas coisas. E o Smart Briefing, tipo, deu uma bela clareada, assim, na minha cabeça com relação a isso. Hoje, quando eu penso na compra de um carro, estou realmente vendo se é necessário eu comprar um carro. Na minha condição atual, eu compraria um carro para ter um conforto, né? Porque eu vou fazer uma cirurgia, vou precisar porque atualmente eu ando de moto, justamente pela economia que é a moto, né? Eu tenho planos de investimentos, né? E no caso o carro ele não é um investimento, né? Você acaba gastando muito com o carro. E depois que eu vi o MEC5, eu comecei a calcular todas as despesas, né, todos os custos que tem. O que apareceu para mim foi que vale a pena mais eu alugar um carro do que comprar um carro, né? Ou então até mesmo andar de Uber do que comprar um carro, porque como, né, eu já falei, a distância que eu percorro é muito pouca, eu viajo muito pouco, então, pensando nisso, né, depois que eu vi o Smart Briefing, coloquei tudo no papel, todos os custos, a compra do carro, que eu pretendo comprar o carro à vista, né,
dividir ali por todos os meses do ano, né? Mais os custos do combustível, mais o custo do seguro, mais o custo. Não é um carro que, para mim, eu como pessoa, para mim, eu, Daiane Modesto, eu tô repensando se eu devo mesmo comprar um carro. E não que isso seja uma coisa ruim, na verdade foi muito bom, porque eu vou acabar economizando e vou acabar conseguindo fazer os investimentos que eu quero fazer no futuro. Se eu comprasse um carro hoje, eu não conseguiria fazer. Então, pensando logicamente, o Mac 5 tipo, mudou completamente a minha mente com relação a isso e eu acho que me ajudou demais, assim. Porque eu acho que eu iria me arrepender se eu comprasse um carro hoje, agora. Imagina só você comprar um carro e deixar de investir no seu próprio negócio e depois descobrir que você nem precisava tanto do carro assim. Agora a Daiane vai viabilizar o seu negócio, ganhar dinheiro e aí sim poder ter o carro que ela quiser, desde que ela tenha certeza que está fazendo a coisa certa. Isso através da metodologia do Smart Briefing Racional. Deixa eu contar um pouquinho da minha história. Minha paixão por carros começou muito cedo. O primeiro contato que eu tive com um carro foi com esse bólido amarelo que você vê aí na foto. Exatamente, o primeiro brinquedo que eu lembro da minha infância. Naquela época, havia um desenho na televisão que eu amava. E talvez você já tenha ouvido falar. Speed Racer. Nossa, aquilo era o máximo. Tudo isso alimentou em mim uma paixão que só crescia, só aumentava. E conforme eu ia crescendo, participava cada vez mais dos processos de escolha dos carros do meu pai. Sair nos finais de semana para comprar carro, procurar carro, para mim era o melhor passeio do mundo. E, como eu falei, foram muitas vezes. Mas a minha primeira oportunidade de realização mesmo foi quando eu tinha lá uns 18, 19 anos e eu vendi um Logos que eu tinha. Eu tive a oportunidade de fazer a venda para um particular. E o valor foi muito melhor do que eu já tinha oferecido para mim numa agência. E eu resolvi fazer um upgrade também no meu desejo final. E o resultado foi um Ômega CD 4.1, teto solar, painel digital, computador de bordo e um cilindro de 16 metros cúbicos na mala, porque eu tive que instalar, pois o consumo do carro era algo realmente muito alto para o meu bolso naquela época. Apesar da satisfação de estar num carro dos sonhos, o consumo não foi meu único pesadelo. Tive que trocar 4 pneus Pirelli P6000 originais, que eram uma fortuna. E não parou por aí. O seguro era milionário. A troca de óleo era pelo menos 50% a mais do que qualquer outro carro que eu já tinha visto. Pois o motor era maior também. 6 cilindros em linha. Ele tinha 2 cilindros a mais do que qualquer outro carro que eu tive. Fora isso, ainda tinha manutenção. Tudo era caro e difícil de achar. Além do mais, eu trabalhava todos os dias e a minha esposa era quem andava mais com o carro para cima e para baixo com a nossa filha, que era bebê. E apesar do conforto, ela vivia reclamando que o carro era muito grande, difícil de estacionar, de manobrar. Era óbvio que o carro foi pensado só em mim. E na hora da compra, não percebi que ela também iria usar o carro. Então eu acabei deixando o carro para vender na agência de um conhecido, o que não foi a melhor decisão tomada, pois nós não acertamos todos os detalhes e ele acabou pegando um City Ibiza na troca. O carro era sem liquidez, difícil de vender, estava demorando muito tempo para vender e eu estava a pé com a minha filha pequena. Tive que baixar muito valor para resolver o problema e apesar da realização do sonho com o Ômega, eu vi que não tinha feito um bom negócio. O Ômega era um carro de luxo, com muitos detalhes de acabamento. Ele ainda estava muito rodado, bem maltratado, com vários reparos na lataria e pintura, e eu ainda tive problemas com o servo-freio, motor de arranque, teto solar e várias peças de acabamento. A conclusão é que a emoção no momento da compra me cegaram e eu não vi nada disso. Mas também não foi só isso. Financeiramente falando, eu dei uns 2 passos para trás. Vi minhas reservas financeiras se esvaírem e o meu patrimônio se dilapidar. Fiquei preocupado. Então, a pedido da minha esposa, o próximo carro seria menor. E eu acabei escolhendo um Corsa 1.0, 4 portas. E qual foi o meu pesadelo? Que quando eu saí da agência e acelerei o carro, ele não saiu do lugar. Eu estava num carro com motor 4 vezes menor do que o meu último carro. Voltei para a loja para reclamar, sei lá, ver se tinha como instalar um turbo. Mas eu tinha comprado o carro sem testar. Tive a péssima notícia. Aquela era a triste realidade que eu teria que encarar dali para frente. O carro estava em excelentes condições. Só que o propósito dele era outro. Economia. Agora, o que eu não podia economizar era muita paciência todas as vezes que eu saía com aquele Corsa. Depois de 5 semanas, eu decidi que eu ia trocar de carro novamente. Mesmo sabendo que teria que desembolsar mais uma grana. E que a essa altura já não era muita, pois
eu perdi muito com o Ômega, com o Ibiza, isso tudo tinha limitado muito o meu orçamento. E a solução foi um Gol 1.0 do mesmo ano do Corsa, 2000, mas que pelo menos ele não enterrava a cabeça no chão quando era acelerado. Longe de ser um avião, mas pelo menos não era um avestruz. E olha só o momento que me despertou a criação da metodologia do undercut. Em 2002, por esse Gol 1.0, ano 2000, eu paguei 16 mil reais. E então qual foi a minha indignação quando eu soube que na mesma loja que eu comprei o Gol, o meu pai entregou uma semana depois o Santana 2.0 na troca de uma S10 por 18 mil. Falta de comunicação total, eu poderia ter ficado com o carro dele, único dono, baixa quilometragem, tratado a pão de ló por 2 mil de diferença, diluído em suaves prestações. Percebi que tinha algo que eu não estava vendo. O tempo passou e no final de 2002 eu saí de uma sociedade que eu tinha com meu irmão e criei a Image Motors, uma empresa de desenvolvimento de sites para atender agências e concessionárias de automóveis. Eu fiz uma proposta de serviço para um dos nossos clientes, que era o grupo Quality Sunshine, que tinha 5 lojas. Era um dos maiores grupos no ramo, como eu já falei, e ele aceitou essa proposta. E desde então eu segui carreira solo com a Image Motors, trabalhando no que eu mais gostava, carros. Bom, a Image Motors atendeu mais de 170 agências e concessionárias, pelo menos 120 simultâneas, onde semanalmente nós visitávamos cada uma delas para fotografar os carros e atualizar seus respectivos sites com as fotos e os dados dos carros. Com isso, eu tive a oportunidade de acompanhar muitas vendas, negociações, compra, reparação, manutenção, instalação de equipamentos e embelezamento, pois eu vivia dentro das lojas e aprendi muito sobre esse mercado. Uma grande escola foram as 5 lojas lá do meu primeiro cliente, que eu acabava fazendo como base, e eles vendiam mais de 100 carros por mês, e eu tive a oportunidade de acompanhar muitas dessas vendas. Com a saída lá da sociedade com o meu irmão, eu acabei recebendo uma grana de minha parte da sociedade, e eu resolvi que iria investir na troca do meu próximo carro. Lembra daquele Gol 1.0 que a pedido da minha esposa eu acabei comprando para não ter um carro menor, mais prático? Pois é, ela acabou batendo com o carro e deu PT. Diante de um sentimentozinho de culpa, ela me liberou para comprar o carro que eu quisesse. Então eu decidi que dessa vez eu faria um bom negócio e achei um anúncio de outro sonho. Um Alfa Romeo 164 24 Super 3.0 V6 com apenas 50 mil km rodados. Liguei na hora e marquei para ver o carro. Chegou um garotão de uns 20 anos que queria comprar um estilo zero na época e que na concessionária avaliaram o carro dele em 10 mil reais. Então ele resolveu que venderia no particular e achou que 2 mil a mais seria suficiente para completar o seu orçamento. Mesmo o veículo tendo avaliação na FIP de mais de 26 mil reais. O carro era impecável. Módulo de som, alto-falante Pioneer 4-axial. Eu fechei na emoção total. E lá estava eu, mais uma vez num mega sedã preto com um motor gigante. Mas pelo menos dessa vez eu usei um pouquinho da minha experiência do passado. Dei uma volta no carro, avaliei a documentação, quilometragem e só. Rodava pelos meus clientes, mas interessante que ninguém se interessava pelo carro. Apesar de elogiarem muito, ninguém fazia uma oferta. Essa falta de interesse me chamava a atenção. Até que aquele meu primeiro cliente, lá das 5 lojas, viu o carro parado no estacionamento da loja, chegou na sala do gerente onde eu estava e perguntou de quem era o carro e se ele estava entrando na troca de alguma venda. Eu disse que o carro era meu e ele me chamou para a sala dele. Eu achei que ele queria fazer uma oferta no carro, mas ele queria me dar uma aula. Quando eu sentei, ele me perguntou se eu estava ficando louco, pois o Alfa Romeo era um sapato, um carro de custo alto, manutenção cara, pouca liquidez, e eu poderia ter um carro daquele, mas não para rodar todos os dias fazendo o que eu fazia. Eu rodava mais de 120 km por dia em média. Ele gostava de mim, estava me orientando e eu sou muito grato por ele, por aquela e outras aulas e além das oportunidades que ele me ofereceu. Depois descemos, ele chamou o pai dele, que tinha trabalhado numa concessionária da Fiat, contou várias histórias sobre o Alfa Romeo 164, que tinha sido o primeiro carro a ser importado oficialmente por uma montadora nacional, depois da reabertura do mercado lá na década de 90. Ele avaliou o carro, se impressionou com o estado, mas não era um carro para ter na loja, pois um problema que ele tivesse que resolver durante o período de garantia poderia comprometer todo o lucro sobre o veículo, e daí eu vi que aquela atividade de compra e venda de carros tinha muito mais ciência do que eu imaginava.
Nessa época, se eu tivesse o Smart Briefing Racional à minha disposição, a metodologia que eu vou passar para você, jamais teria feito aquela compra. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nas minhas compras é que, por eu ser um apaixonado por carros, sempre envolvia muita emoção nas minhas escolhas, nas negociações e principalmente no fechamento. Depois que eu identifiquei essa característica em mim, eu passei a prestar atenção nas vendas que aconteciam nas mesas dos vendedores das lojas que eu atendia. Algumas vendas eu não acreditava que estavam acontecendo. Ou porque o cliente não sabia exatamente o que queria, ou porque o carro não atendia às suas necessidades, ou porque o valor que ele estava pagando através do financiamento era muito fora da realidade, ou qualquer outra coisa. E percebi que quando isso acontecia, as pessoas ficavam ansiosas e também se deixavam envolver emocionalmente com aquele momento. Principalmente quando era o primeiro carro. Não que a emoção seja ruim, pelo contrário. O momento de realização de um sonho é algo mágico, mas os melhores negócios aconteciam quando a razão estava mais aflorada do que a emoção. E para a razão estar mais aflorada a ponto de se realizar um excelente negócio, é necessário um planejamento. E eu identifiquei detalhes que revelaram que as minhas compras, onde eu mais perdi dinheiro, foi exatamente quando eu não tive planejamento nenhum e deixei me levar só pela emoção. E planejamento não é simplesmente ter dinheiro na conta. E quanto mais dinheiro se tem, maior o risco de se perder mais dinheiro. Vamos analisar aqui o meu caso, exatamente como o meu cliente fez comigo. Eu trabalhava atendendo clientes em vários lugares do Rio de Janeiro. Rodava em torno de 120 km por dia, pelo menos. Saía de 4 a 5 vezes por semana. Alta quilometragem, manutenção mais frequente, óleo, filtros, pneu, alinhamento, balanceamento, freio. Nesse caso, você acha que eu precisava de um Alfa Romeo com motor 3.0 V6 com manutenção de importado? Ou você acha que um carro popular, econômico, de manutenção baixa, seria mais indicado? Hoje eu sei a resposta, mas naquela época passou longe. Por conta dessas experiências do Ômega, do Alfa Romeo e de mais de 70 carros que passaram pela garagem da minha casa, somando-se a eles mais de 5.000 transações que eu acompanhei dentro das lojas, eu aprendi e desenvolvi uma metodologia chamada Smart Briefing Racional. Nessa metodologia, a decisão de compra só é feita diante de uma análise de vários dados que levam em consideração o resultado de um questionário que vai te ajudar a identificar qual é o perfil do carro que estará atendendo às suas necessidades e expectativas. E vão te dar os elementos necessários para você começar a fazer o seu planejamento eficiente. Então, vamos ao questionário. E se você quer mesmo se beneficiar dessa aula, pegue aí papel e caneta, responda as perguntas abaixo. Qual a finalidade de uso para o seu carro novo? Quanto tempo você vai ficar com esse veículo? Quantas pessoas vão dirigir esse carro? Qual a idade dessas pessoas? Quantas pessoas frequentemente andarão no veículo com você? Elas têm alguma particularidade, alguma necessidade? Criança, pessoas com deficiência, idosos. Qual é o seu budget? Isso quer dizer, o seu orçamento para a compra desse carro? Qual é a forma de pagamento que você está pretendendo fazer? Qual é a carroceria que você vai escolher? O combustível que você vai utilizar? O nível de segurança que você quer? Qual o índice de desvalorização que você espera ter durante o uso desse carro? Quais os custos secundários você está considerando? Agora me fala a verdade. Se você tem um carro ou pretende comprar um, qual dessas perguntas você já respondeu de maneira estratégica antes de fazer a compra? Depois de todas essas perguntas respondidas, você tem dados suficientes para começar a buscar as opções no mercado que te atenderão. Se não em todos os quesitos, pelo menos na maioria deles. Depois você busca no mercado as opções de veículo que você encontrou com marca, modelo, cor, ano, preço, e aí sim, você já tem base racional para fazer a seleção da sua compra. Antes de partir para a busca, ainda é necessário fazer uma análise dos custos secundários, que são informações mais técnicas sobre cada um dos modelos que vai estar lá na sua lista, como consumo de combustível, valor do IPVA, valor de seguro, documentação, garantia, custos de manutenção mensal e anual, e outros como estacionamento, pedágio, rastreador, acessórios, estética e limpeza, custos fantasmas, imprevistos como multas, por exemplo, reboque, indenização a terceiros, reparo fora do seguro. Bom, esses itens
podem servir como filtros e até mesmo como argumentos de decisão, caso haja dúvida em relação a mais de um modelo que você selecionou. Com todos esses dados, você pode buscar no mercado um veículo que se enquadre nos termos que você escolheu, adequando ao seu orçamento ou ao seu planejamento financeiro. Você verá que os custos secundários podem ser determinantes na hora de você fazer a escolha final da sua melhor opção. E também descobrir que o que você tinha em mente não é bem aquilo que te atenderia. Pode ser um pouco decepcionante perceber que aquele carro tão bonito era só um carrinho bonito. Ou você pode também se surpreender ao ver que aquele carro que você não estava levando em consideração acaba de se tornar uma boa opção bastante interessante. Importante é executar o planejamento com toda a atenção para não ter sustos desagradáveis e o pior, descobrir tarde demais que você fez uma compra errada. Desenvolvendo essas técnicas, eu tive a oportunidade de analisar detalhes das situações e experiências ruins pelas quais eu passei. Muitas vezes eu concluí que cada uma delas poderia ter sido evitada. Todas as vezes que eu fiz uma negociação errada, eu me enrolei financeiramente por ter gasto mais do que eu esperava, pelos custos secundários envolvidos ou por não enxergar a negociação como um todo. E a conclusão era uma só: total falta de planejamento. A ansiedade e a emoção me atrapalharam muito. Isso, como muitas negociações que eu presenciei nas lojas dos meus clientes, também tinham essas mesmas características envolvidas. Mas, depois de muitos carros comprados, vendidos, muito dinheiro perdido em tantos carros negociados, eu aprendi como não perder esse monte de dinheiro. E hoje eu também posso te ajudar a não cometer os mesmos erros que eu cometi no passado e não perder tanto dinheiro como eu perdi. Tudo isso com as metodologias do MET 5. Agora que você aprendeu os primeiros passos para fazer um planejamento de compra, passamos para a fase de encontrar o veículo ideal. E é nessa fase que nós utilizaremos outra metodologia do MET 5, o Shakedown. Shakedown é um termo utilizado no automobilismo quando o carro faz o primeiro contato com a pista, para o piloto identificar o seu comportamento. É a familiarização do piloto com o carro e com a pista em questão. É essa a segunda metodologia que eu vou falar aqui agora. O intuito dessa metodologia é ter o primeiro contato com o veículo, ou com os veículos selecionados que você escolheu lá na sua lista. Isso para que você tenha a possibilidade de ter elementos a mais de comparação. Com esses elementos, você vai poder tomar a melhor decisão de escolha, a mais assertiva, e ter tranquilidade de que você está fazendo um bom negócio. E não se arrepender como eu, quando saí da agência com um Corsa para atender o pedido da minha esposa. Saiba que quando eu troquei o Corsa pelo Gol, a satisfação dela foi a mesma, mas a troca me custou caro. E eu poderia ter economizado muito dinheiro se a primeira compra tivesse sido acertada. Um test drive poderia ter poupado alguns R$1.000. E essa é uma ferramenta pouco utilizada pelas pessoas no momento da compra. Muitas pessoas acham que só podem fazer um test drive em veículos 0 km nas concessionárias, mas muitas lojas oferecem a possibilidade de dar uma volta no veículo que está sendo negociado. Se não houver essa possibilidade, pelo menos sentar no veículo, ligar o motor, posicionar o banco, o volante, retrovisores, bota o cinto e, se for um carro para a família, eles podem participar e devem. Bota todo mundo dentro do carro. Simule o uso do veículo para ter pelo menos a sensação de como será o uso desse carro no dia a dia. Isso pode fazer toda a diferença no momento de decisão. Certa vez eu estava dentro da Quality, aquela loja lá do meu cliente. Entraram 5 rapazes, todos bem vestidos, muito parecidos, todos com óculos da Oakley, recém-lançados. Eles trabalhavam na mesma empresa, uma distribuidora de óculos. Estava explicado a semelhança. Eles queriam trocar seus carros e o Meriva era um carro recém-lançado pela Chevrolet. Novo conceito de minivan, bem badalado na época, e todos os 5 compraram um Meriva 1.8 Flex. E 3 meses depois, os 5 voltaram à loja dizendo que era impossível sustentar aquele carro porque ele tinha um consumo elevadíssimo, fazia 5 km por litro na cidade, o que aumentou os custos dele de maneira inviável. Então, como argumento do gerente de que o Honda Fit tinha um consumo de 13 km na cidade, todos eles trocavam seus Merivas de apenas 3 meses de uso por Honda Fit 0 km. Como o gerente era meu amigo, ele me apresentou os números das vendas.
eles gastaram uma fortuna para trocar de carro, que, segundo ele, pela experiência que tinha, nem valia a pena trocar, pois se eles pegassem esse valor, transformassem em combustível, eles poderiam rodar 1 ano e meio. Mas, como a função dele era só fazer o que os rapazes pediram, daí a importância de levar em consideração todos os elementos para reduzir ao máximo os custos envolvidos. Se eles tivessem feito a conta que o gerente fez, eles poderiam ter ficado com o carro mais 1 ano e meio, estabilizado a desvalorização do veículo e minimizar o prejuízo consideravelmente. Se eles tivessem procurado saber apenas qual era o consumo do Meriva antes de fechar negócio, talvez não tivessem perdido tanto dinheiro. Percebem que cada experiência acrescenta um elemento a mais que pode reduzir os custos envolvidos numa simples operação? Porque a operação de compra e venda pode ser simples, mas dependendo de como ela é feita, pode não ser fácil. Agora, se você se interessar por um carro, identificar e ficar com receio em termos de custo de manutenção, eu vou te dar uma das maiores dicas do método Pit Stop do MET 5, o manual do usuário. Isso porque o manual traz uma lista de itens a ser trocados ou verificados de acordo com a quilometragem do veículo. Isso é, ele indica uma manutenção preventiva, que sempre será mais em conta do que uma manutenção corretiva, independente do item em questão, pois a manutenção preventiva tem como objetivo diagnosticar desgastes e antecipar problemas que a quebra ou desgaste de alguma peça podem causar, aumentando o custo de manutenção de um veículo. Por exemplo, se você levar um veículo para uma revisão e for identificado o desgaste demasiado das pastilhas de freio, você evita que essas pastilhas acabem e danifiquem o disco de freio. Nesse caso, a troca dos discos de maneira desnecessária onera o custo de manutenção do veículo. Então, manter a manutenção preventiva em dia faz com que você economize muito dinheiro. E como eu sei disso, é que eu segui fazendo as fotos dos clientes e pelos servidores da Image Motors passaram mais de 125 mil veículos. E uma boa parte dessas vendas eu tive a oportunidade de presenciar as negociações. Até que em 2006 eu me envolvi com o mundo do automobilismo, entrando de sócio numa equipe de rally que disputava a Mitsubishi Cup, o maior rally monomarca da América Latina. O piloto foi trabalhar na empresa do patrocinador, a Maxlube, distribuidora de lubrificantes Bardal do Rio de Janeiro, e me indicou para fazer um projeto de marketing para a empresa. Com isso, eu tive a oportunidade de fazer muitos eventos e ter contato mais profundo com a área de manutenção e pós-venda de automóveis, já que lubrificante é praticamente a base da manutenção automotiva. Passei a ter conhecimento mais profundo de lubrificante, visitei laboratórios, fábricas, clientes, auto center, autopeça e vivenciei esse mundo bem mais de perto. Em 2007 eu fui contratado como diretor de marketing do grupo Box 1000, que chegou a ter 2 postos de combustíveis, 4 trocas de óleo, uma oficina, um auto center, um centro de embelezamento automotivo e era dono ainda da distribuidora de lubrificantes Ipiranga, também aqui no Rio de Janeiro. E ali eu estive por mais 9 anos aprendendo sobre o mercado de pós-venda. Por conta da proximidade com os fornecedores, eu frequentei muitos eventos de automobilismo, pois muitos deles eram companhias de petróleo e patrocinavam equipes em várias categorias. A própria Mitsubishi Cup, rallies, kart, marcas e pilotos, Stock Car, Stock Light, Moto Velocidade, Copa Truck, Mercedes Challenger, GT3, F1, foram algumas das categorias que eu tive a oportunidade de ver bem de perto. Além de ser sócio, eu fazia às vezes de assessor de imprensa da equipe, mas tive que competir como navegador reserva pela equipe num determinado momento. Depois dessa experiência, eu fui convidado por outra equipe carioca, a Odonto House Rally Racing, e aí corremos de 2008 a 2014 na Mitsubishi Cup, conquistando alguns pódios, chegando à final da temporada de 2012 em 7º lugar na geral, da categoria TR4R. Num grid de 34 carros, nada mal para aquele piloto do bólido amarelo. Mas todo o conhecimento adquirido, cada história, cada caso, cada informação, cada estratégia e metodologia estava só na minha cabeça. Até que em 2019 minha filha foi tirar a carteira de habilitação. E aí eu me dei conta que todo esse conteúdo, experiência, estava só guardado para mim. Tantas coisas que ela poderia saber e não sabia, e ela que sempre teve vontade de saber, mas por alguma falha na minha comunicação,
Ela não sabia. Naquele momento eu decidi colocar todo esse conhecimento no papel de maneira organizada. E assim ela teria como absorver o que tinha vontade de saber. Hoje, ela é minha parceira para assistir às corridas de Fórmula 1 e conversar sobre as atualidades do mercado. Ela foi o meu gatilho para criar o projeto que depois de alguns anos e bastante trabalho foi concluído. O MET5, Olhar Inteligente sobre Veículos. Um curso que reúne todas as metodologias que eu criei nesses mais de 20 anos com a experiência do mercado automotivo. Compra, venda, pós-venda, mecânica, manutenção, estética automotiva, veículos blindados e automobilismo. Agora que eu te contei a minha história e apresentei algumas metodologias do MET5, eu queria que você fizesse uma análise de quanto podem valer essas informações. Infelizmente, aqui nessa aula, eu não tenho tempo suficiente para te ensinar todos os elementos das metodologias, mas posso te garantir que se você já viu o valor nesse vídeo, você vai se surpreender ainda mais com outras metodologias. O MET5 é um conjunto de técnicas descritas passo a passo que orienta você não só a comprar o carro ideal por até 30% abaixo do valor de mercado, vender por até 20% a mais do que te oferecem numa troca convencional e fazer manutenções gastando até 50% menos. Também vai te ensinar como fazer a avaliação de um veículo para saber se ele está em boas condições e como e onde fazer as manutenções, entendendo mais de mecânica, estética, se tornar um especialista automotivo. E tudo isso com o objetivo de deixar muito mais dinheiro no seu bolso. Se você quer se aprofundar e entrar nesse processo de entender mais sobre o mercado automotivo, lidar com cada parte dos processos, com métodos criados com experiência de mais de 20 anos no mercado, saber planejar e não deixar a emoção tomar conta no momento, então o MET5 é para você. Você se lembra que quando eu estava contando que eu sempre fui apaixonado por carros e corrida, e eu mencionei o desenho do Speed Racer? Eu lembro que tinha um elemento naquele desenho que me chamava muito a atenção. O carro do Speed Racer e tinha um volante com 7 botões. Cada um deles fazia uma coisa diferente. E eu era louco para descobrir o que cada um daqueles botões fazia. Eu ficava vidrado, torcendo para que ele apertasse os botões, o que me causava muita curiosidade. Há pouco tempo eu descobri que minha filha e o meu filho também tinham curiosidade sobre alguns botões do nosso carro. E eu percebi que aquela era uma curiosidade não só deles, e que era muito importante saber que botão apertar no momento certo quando estamos no carro. Por isso eu me inspirei para criar o curso nos botões do carro do Speed Racer, o MET5, que também dá nome ao curso, aproveitando o gancho de que meu sobrenome é Machado. Então eu encurtei aqui e aproveitei de lá. O curso não é um curso só de comprar e vender carros, mas também como saber mais sobre o seu carro, como cuidar, fazer manutenções, fugir de pegadinhas do mercado, entender a linguagem dos mecânicos e consultores nos auto centers, oficinas, autopeças e concessionárias. Além de dicas baseadas em experiências e informações de fabricantes. O MET5 é um curso online baseado em 7 fases que tem técnicas que vão desde a escolha do veículo, passa por um processo de avaliação, negociação, compra, manutenção, vendas e um bônus onde você terá acesso a técnicas de venda, porque se você souber vender, poderá fazer sempre melhores negociações de compra, verdade? Bônus ainda sobre estética automotiva e car detail e como esse serviço pode manter a valorização do seu veículo, entender também sobre carros blindados e suas particularidades, o automobilismo e a sua relação com o mercado automotivo e até orientações de como você pode ter uma experiência no automobilismo, se assim você quiser. Tudo isso através das seguintes metodologias. O Smart Briefing Racional é a metodologia de planejamento que você acabou de ver como funciona. No curso você terá o passo a passo de como fazer essa escolha de maneira mais assertiva, tomando conhecimento de todos os opcionais que os veículos oferecem, detalhamento das formas de pagamento, opções que o mercado te apresenta, avaliação dos custos secundários e soluções disponíveis, além de uma planilha onde você poderá concentrar todas essas informações e fazer um planejamento anual dos custos que seu carro envolve. Hunter Car. Nesse módulo você vai aprender onde você pode encontrar o seu carro ideal e também como você pode saber se ele é um bom investimento e uma boa oportunidade. No Shakedown, você vai aprender que existem formas de você avaliar e fazer uma comparação entre os veículos que têm as características que você selecionou no Smart Briefing Racional, como eu mencionei a questão do Test Drive.
Top Punch, essa é a metodologia de fechamento, o soco final, para fazer uma boa negociação, pois aqui você vai aprender os elementos que precisa trazer para a negociação e fazer um fechamento vantajoso para você, o que é obrigação do vendedor e o que é bônus de verdade. Documentação, prazo de entrega, serviços pré-negociados e como proceder na entrega do veículo para você ter segurança e ter a sua garantia respeitada. No Undercut, essa metodologia você vai aprender a perceber que aquilo que muitas pessoas entendem como troca, na verdade, são duas operações comerciais, uma de venda e uma de compra. E que se você planejar, vai conseguir desmembrar essas duas operações e ter muita vantagem financeira, podendo conseguir até 20% a mais no seu veículo em relação à oferta que te fazem no momento de troca tradicional. Mas você já ouviu falar que alguém saiu para vender um carro? Pois é, você sempre ouve dizendo que as pessoas vão trocar de carro. E aprenda o que isso realmente quer dizer, tá? E garanta mais dinheiro no seu bolso. Com o Undercut, você vai poder se antecipar e planejar para fazer um negócio muito melhor. Pit Stop, esse módulo eu acabei de falar também, ele inclui todas as informações relevantes que eu adquiri nesses anos todos em termos de manutenção automotiva. Você vai perceber que é possível economizar muito dinheiro na manutenção do seu carro, adquirindo hábitos simples. Além de adquirir muito conhecimento, você vai passar a ter segurança quando o assunto for mecânica e manutenção do seu carro. Match Pilot, esse é o módulo bônus, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Tudo isso está representado aqui, ó, inspirado nos botões do volante do Match 5. Ao todo, são mais de 180 aulas que vão fazer de você um especialista automotivo. E de acordo com a sua evolução pelo curso, você vai se graduando e mudando de classe e descobrir onde você se encontra naquele momento. Se você é um cadete, um Hulk, um graduado, um sênior ou um Speed Racer. Não importa se você tem carteira de habilitação, importante é você ter conhecimento e se realizar e atingindo os seus objetivos. O Match 5 é realmente como se fosse um conjunto de botões do volante do carro do Speed Racer, com ferramentas para você utilizar em momentos específicos que vai te dar maior assertividade e economia. E independente se você hoje entender alguma coisa sobre automóveis ou não, eu tenho certeza que você terá resultado, pois são informações adquiridas em mais de 20 anos de mercado que nunca tinham sido organizadas nesse formato por ninguém até agora. E eu te convido a entrar no curso e fazer parte dessa turma de alunos e experts que vão realizar os melhores negócios no mercado automotivo, pois algumas metodologias ainda trazem material complementar para te ajudar nesse processo. O curso é multiplataforma, isso quer dizer, você poderá acessá-lo de qualquer dispositivo, como desktop, notebook, tablet, celular e até de TVs, disponibilizado por uma das maiores empresas de infoprodutos do mundo, a Hotmart. Isso quer dizer, você terá a liberdade de escolher o momento, o local e a melhor forma de aprender. Ao finalizar o curso, você ainda faz uma prova e, de acordo com o seu desempenho, recebe o seu certificado de conclusão e pode fazer o pedido da sua carteira de identificação do Match 5, comprovando que você é um verdadeiro Speed Racer. E eu ia já esquecendo, tem que falar do módulo bônus. Bom, nesse módulo eu reuni 5 temas que não tem como separar do módulo principal, na minha opinião, pois estão ligados diretamente ao mercado automotivo. O subitem Experience, eu reúno dicas e informações que eu tive direto de fabricantes e fornecedores, além de montadoras. Aqui tem informações que você não vai encontrar em qualquer lugar por aí. No Armor, você vai aprender sobre blindagem automotiva, o que é, como é feita, manutenção e mercado. No Cardtail, você vai aprender sobre o que existe de mais atual em termos de serviços estéticos e como isso pode manter a valorização do seu carro. No SaleX, você tem técnicas de venda, porque se você souber vender melhor, na hora da compra você também vai conseguir fazer melhores negociações. Já no Match Pilot, eu te conduzo pelo fascinante mundo do automobilismo e te conto como ele influencia no mercado automotivo e também como você pode ter uma experiência nas pistas. Alguns desses itens ou módulos poderiam ser um curso à parte, mas eu acredito que agrega muito mais se estiverem junto com todo o restante do conteúdo do Match 5. Por exemplo,
Você sabia que o Brasil é o país que mais blinda carros e que também tem a maior blindadora de veículos civis do mundo, com mais de 20 mil metros quadrados de área de produção? Então, eu acredito que você eventualmente vai encontrar um veículo blindado nas suas buscas, mas será que você vai saber avaliar ou mesmo perceber se você tem a necessidade de andar em um veículo com esta característica? Então é importantíssimo entender de blindagem, seus processos, elementos e particularidades. Se formos falar de quanto custa um curso somente de blindagem, eu não saberia te precisar o valor, mas posso fazer a seguinte comparação. Uma blindagem hoje, com todas as certificações e produtos de qualidade, de uma blindadora reconhecida no mercado, parte de R$80 mil. Isso é um valor bem alto, é o valor praticamente de um carro. Então, por se tratar de um produto de valor muito agregado, eu poderia dizer que um curso desse pode custar o mesmo de um curso que fala sobre carros. Mas o módulo vai junto com o conteúdo do MET 5 e estará disponível para você na íntegra. Imagina se você fizer uma escolha errada e ainda por cima errar também na blindagem. Você consegue imaginar quanto poderia perder de dinheiro nessa operação? Agora sim, eu posso dizer que tudo isso estará à sua disposição. Tem uma história interessante sobre essa questão de garantir uma boa compra. Eu tenho um amigo que é da Polícia Federal e um dia ele chegou no trabalho e recebeu uma denúncia. Uma denúncia inusitada. Uma pessoa fez uma denúncia sobre relógios falsificados. Ele não deu muita bola, mas por fazer parte do seu trabalho, foi investigar. Chegou no endereço do denunciante, um agradável escritório do prédio comercial no centro do Rio de Janeiro, com móveis de madeira antiga. Foi atendido por um senhor de terno, colete, gravata borboleta e um monóculo. Ele se identificou como o denunciante, querendo entender o que tinha motivado a ir até uma delegacia da Polícia Federal. O meu amigo começou a perguntar, sem muito interesse, o que um mero relógio teria de tanta importância assim para acionar uma entidade tão ocupada como a Polícia Federal. O senhor explicou que sua atividade era um relojoeiro perito em relógio de luxo. Era muito requisitado por suas certificações das melhores marcas de relógio do mundo e o que lhe garantem a atividade de perito, podendo emitir certificado sobre o estado geral de um relógio e ainda a autenticidade, dando uma avaliação final de quanto valeria aquela peça. Ele costumava fazer avaliação de peças de valores acima de $100 mil. O meu amigo disse que nem sabia que existia um relógio que valia tudo isso. E o senhor disse que esses nem eram os mais caros, apenas os mais corriqueiros a passar pelas suas mãos. A esse ponto, meu amigo já estava bastante interessado na história do perito. O que motivou a denúncia foi uma sequência de relógios que ele recebeu para periciar e avaliar, que era de uma determinada marca e todos apresentavam caixa em ouro, vidro em safira, máquina original, mas que a numeração de chassi, descobri que esse relógio também tem chassi, e da máquina não batiam. Todos em excelente estado, de bom funcionamento, mas essas informações desencontradas é algo que não acontece nesse mercado. Ele, como perito certificado pelas fábricas, recebia periodicamente uma lista com todas as informações dos últimos modelos produzidos pelo fabricante. O meu amigo questionou o que ele, como relojoeiro, ganhava ou que tipo de interesse ele tinha com tudo isso. Ele então falou que tinha muito tempo naquela atividade, nunca tinha visto 4 casos tão próximos. Ainda que desse uma avaliação baixa para a peça, ele não emitiria o certificado de autenticidade 100%, mas cobraria $1.000 do cliente, independente dele fazer negócio ou não. A atividade dele era garantir que se o cliente comprar, tenha certeza de que vale o que foi pago. Que se não comprasse, era um investimento que ele tinha que fazer para não correr o risco de pagar um valor que aquela peça não valeria. Era melhor pagar $1.000 do que investir errado e perder muito mais. Então eu te pergunto, quanto vale você fazer a escolha certa do seu próximo carro? Quer saber o final da história dos relógios? Meu amigo investigou e descobriu uma quadrilha que ia para a Suíça, comprava relógios antigos mais baratos de marcas específicas, trazia para o Brasil e utilizava a máquina desses relógios em caixas, trabalhava por ourives e relojoeiros, replicando modelos de maior valor e tentava vendê-los no seleto mercado de colecionadores desses artigos. Bom, o projeto era até interessante, mas falsificação é crime e todos os envolvidos foram presos. Mas e você? Quanto está disposto a investir para não correr o risco na próxima negociação do seu veículo? A diferença é que aqui você pode ser o perito não só na avaliação do seu veículo, mas em todo o planejamento prévio à compra, manutenção e venda,
e vai poder fazer isso todas as vezes que precisar e quem sabe ainda ajudar outras pessoas a não perder dinheiro. Então, se você quiser entrar na equipe MET5, ter acesso a todo esse conteúdo, aproveitar todos os benefícios que esse conhecimento pode te trazer, como planejar a compra do seu próximo carro com processos do Smart Briefing Racional e só com isso já trazer assertividade e economia para o seu bolso, clique aqui no botão abaixo e você poderá fazer a sua inscrição e ter acesso imediato ao conteúdo do curso, pagando apenas R$12 de R$ 84. Exatamente, R$ 84 por mês. Basta clicar no botão aqui embaixo e ter acesso ao MET5. Se você se interessou pelo MET5, mas está inseguro quanto ao conteúdo, se realmente tem tudo isso que eu te apresentei, ou se as metodologias vão funcionar para você, se realmente existe um jeito mais eficiente que o que você faz hoje, eu vou te dar 15 dias de garantia incondicional. Você pode pedir o reembolso a qualquer momento dentro desse período e eu vou te devolver todo o seu investimento, sem questionar. Nesse período você vai ter acesso ao conteúdo do MET5 e já vai poder implementar várias metodologias para atingir o objetivo de gastar menos com o seu veículo. Ou começar a se planejar para comprar o seu próximo carro e até mesmo fazer a manutenção dele. Eu vou te dar mais 15 dias e se do 16º ao 30º dia você achar que o conteúdo ainda não te ajudou em nada, você também vai poder pedir o reembolso. Mas eu vou te pedir para me dar um feedback do porquê da sua decisão. E é bem simples, basta me enviar um e-mail com o seu motivo. Mas se passar dos 30 dias e você ainda quiser seu dinheiro de volta, eu mesmo vou entrar em contato com você para entender que ponto você não conseguiu implementar das metodologias e, se for o caso, te ajudar pessoalmente. Beleza? Então, você terá um total de 45 dias e eu aqui estou assumindo toda a responsabilidade de te entregar o melhor, com a certeza de que se você aplicar as técnicas, você terá resultado. Então, se você quer ter acesso ao conteúdo do curso, aprender como fazer o shakedown, o hunter car, o top punch, o pitch stop, o undercut e o match pilot, você vai clicar no botão abaixo e vai poder fazer a sua inscrição e receber um e-mail agora mesmo com login e senha para acesso imediato e já vai poder assistir às aulas do seu desktop, notebook, celular, tablet, onde você quiser, a hora que você puder. Além de entrar no nosso canal do Telegram e receber os convites para as aulas ao vivo, lives com convidados, conteúdos novos e ter a oportunidade de participar de alguns eventos presenciais do MET5, comigo e com convidados especiais. 12 de R$ 84, exatamente. Só R$ 84 por mês e com data para acabar. Basta clicar no botão aqui abaixo e eu te espero lá nos boxes.